E hoje a gente vai fazer uma live muito especial aí, com um convidado especialíssimo, que eu posso dizer assim, um grande amigo, um parceiro aí, o Ronaldo Prazo. Eu gostaria que ele se apresentasse. Ronaldo, seja bem-vindo, boa noite aí, e já pode se apresentar para nós, por favor. Muitos já te conhecem aí, muito tempo já escrevendo a coluna do G1, tirando informações. Por favor, Ronaldo, seja bem-vindo, né? Se apresenta. Junto conosco hoje está a Alci, que é a tradutora e intérprete, que vai fazer essa tradução especial aí para nós, aí para a comunidade surda. Ronaldo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jorginho. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live aí. Acho que, primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, esse espaço, né, de trazer algumas informações aí, falar um pouco dessa experiência que eu tenho nesse tipo de situação. Então, meu nome é Ronaldo Praz, eu trabalho com tecnologia da informação há 18 anos. Além de desenvolvedor de software, eu tenho uma experiência bem significativa na área de ensino de desenvolvimento de software, de programação. Dei muito tempo aula num curso de extensão aqui na Unicinos. Nesse período, além disso, eu assinava uma coluna no portal G1, portal de notícias da Rede Globo, especializado em tecnologia. E além de escrever, eu também faço ainda, essa parceria permanece com a produção da RBS e da própria TV Globo. Ali tem em reportagens, a maioria das vezes são investigativas, né, relacionadas a fraude, crimes digitais. Aí meu parceiraço aí, Giovanni Grisotti, aí estou sempre à disposição aí para dar um apoio. Então eu já trabalhei, né, aí nos bastidores, às vezes também depois servindo como fonte aí por diversas reportagens relevantes sobre o assunto. E lá na minha coluna, um dos focos era ajudar os leitores, esclarecer dúvidas de todo tipo relacionado à informática. E eu percebi que sempre era recorrente, né, esses problemas, né, que você, quando vai se aprofundando, você percebe que tem muito golpe, tem muita fraude acontecendo. Então, para poder ajudar, eu tive que também procurar me mergulhar nesse submundo aí, para poder, então, trazer informações assim de prevenção. Eu já dei muitas palestras, aí, dezenas de palestras sobre o assunto. Então, esse nosso bate-papo de hoje à noite é sobre isso. Assim, eu procurei mapear o que está acontecendo, quais são os golpes mais recorrentes, né? E eu vou tentar, assim, dar dicas de como você pode identificar esses golpes, né? Como se prevenir, porque além do roubo né, o mais vulgar, eu diria, que é dinheiro, né? Se apropriar de alguma forma, também o roubo de informações, né? Tentar mostrar que se você seguir tiver sempre uma mesma conduta, é difícil que você seja uma vítima desse tipo de golpe. Mas, assim, você tem que seguir aí uma receitinha de bolo, que é disso que nós vamos falar hoje. Pô, que legal, Ronaldo. Muito bacana te receber aqui. E eu quero agradecer à Associação das Crianças Surdas e Adolescentes, o pessoal da ACAS, né, especial, ao pessoal da Central de Libras do Brasil, que está oportunizando, né, essa live aí, está transmitindo, o Osnir e a Alci, como eu disse, hoje ela vai revezar também junto com a colega Ali. As duas vão fazer a tradução e intérprete. Até parabéns para elas. Acho que domingo, dia 26, foi o dia do tradutor e intérprete. Isso. Então, parabéns às meninas. Aí o sinal de parabéns para os surdos, Ronaldo. Tu tem que... Aí. Mas então, muito legal, Ronaldo, te receber aqui. Até para que a gente possa ajudar, né, o pessoal. Tu sabes que muitos perguntam assim, né? Dentro do projeto que eu tenho, o projeto se chama Advogado em Libras, né? Até tem um sinal, vou mostrar para a Alce, assim, o sinal do advogado em Libras. Isso, que é muito legal. Inclusive, Ronaldo,
da comunidade surda. É importante que tu saiba, né, que quando a gente ingressa, eu tenho familiares, então, e eles utilizam a Libras, né, a Libras é a língua oficial. Então, desde pequeno, ou quando tu mantém contato, né, mesmo sendo ouvinte ou não, tu recebe um sinal, né, batizado. Né? Eu tenho meu sinal é esse aqui, que quando eu era muito pequenininho, eu era muito gordinho, né, meus tios olhavam, eu era uma covinha, então ficou a minha letra, que é o J, e uma covinha e tal. Futuramente aí vai ser batizado aí, mas tem que ser batizado pelo um surdo, então eu não posso aqui, né, fazer uma... Mas respeitando a cultura surda, né, a gente trouxe hoje, vai trazer para eles aí essa novidade. Então, muito bacana a tua introdução, né, e também contando muito com a tua experiência, com a tua história aí, né, poxa, mais de 10 anos aí escrevendo sobre o assunto, né, e sem falar que eu tenho um carinho por ti, né, uma amizade aí, nós nos conhecemos na Fundação Tiago Gonzaga, no Vida Urgente, muito legal, né, há muito tempo aí, já vão-se mais de 15 anos, me atrevo a dizer, então sempre te acompanho, mesmo de longe, assim, sempre te via, né, dando os relatos e dando as informações, né, sendo uma grande fonte, né, inclusive para o jornalismo, né, explicando para o pessoal toda essa tua visão dentro do mundo, né, da informática e dos acontecimentos referentes à internet e tudo isso que tu narrou, tá? Então, Ronaldo, queria combinar contigo, a gente podia listar aí alguns golpes, eu poderia, de uma forma singela, né, hoje o foco é a tua história, é o teu conhecimento, e se eu puder pincelar com alguma lei, com alguma legislação sobre o assunto, ou também explicar para o pessoal o que eles podem fazer, né, tem muitas atitudes que tu nem precisa de advogado, propriamente dito, né. Então, se a gente puder, pelo menos, já avisar para o pessoal o que eles podem fazer, tal, até para se defenderem, né, e agirem de uma maneira mais rápida para tentar recuperar um possível dano, uma possível perda e tal. Então, eu queria ver contigo, né, a nossa intenção aqui é ajudar e preparar, né, no meio dessa pandemia do coronavírus, aí, nossa, eu recebi muita informação, Ronaldo, né, e o pessoal toda hora questionou assim, mas como é que eu posso me proteger e tal? Eu disse, poxa, tá aí o Ronaldo, especialista na área, para nos dar essas dicas aí, né? Então, vamos começar, eu quero deixar contigo, pode ser? Tu te sente confortável? Posso? Tranquilo. Bom, hoje a principal ferramenta de comunicação, que isso, eu particularmente, assim, chamada telefônica convencional, eu só recebo daquelas chamadas que se atende e ninguém fala nada, né? Que é uma mensagem automática, enfim, ligação mesmo, é difícil. O WhatsApp, né? O aplicativo de troca de mensagens é o mais popular. Existem outros que até fazem frente, mas não adianta. Telegram, muita gente usa, mas o WhatsApp é insuperável, né? E ele, como um aplicativo de comunicação, eu acho que ele ajuda a todos, né? Porque ele te dá a possibilidade do texto, da chamada videoconferência, ou mandar um trechinho de áudio. Então, ele acaba também servindo, vou me atrever a dizer que não deixa de dar uma força aí como ferramenta de acessibilidade, né? Que ele acaba democratizando a maneira de se comunicar. E não é só simples, né? Então, praticamente todo mundo usa. O Brasil é o segundo maior país de usuários do WhatsApp. As empresas usam muito, todo mundo, né? É muito difícil. Tem gente que usa para entretenimento, tem gente que mescla entretenimento e trabalho, enfim. Então, ele não adianta, é o alvo principal dos golpistas. Ele assim, você conseguir se apropriar de uma conta do WhatsApp, você tem depois muitos recursos para praticar golpes. Vamos pegar um exemplo clássico que acontece direto, já tem pelo menos uns 4 anos que se tem muitas notícias sobre isso. O roubo, né, da conta do WhatsApp. Como é que isso acontece? Em primeiro lugar, não existe, se a gente vê na mídia, a expressão clonagem de WhatsApp. A clonagem, ela dá a ideia
de você ter duplicidade, né? De ter uma cópia. Ou seja, se a clonagem seria, vou clonar o WhatsApp do Jorginho. Então, eu me comunico no nome dele e ele continua se comunicando sem saber. Isso não acontece. Isso não existe. O que acontece é que, eu como golpista, pegar nesse exemplo, me aproprio da conta dele. Aí, no aparelho dele, ele como vítima, deixa de funcionar. Então, quando uma pessoa tem a conta do WhatsApp clonada, que na verdade ela foi roubada, a vítima perde a conta. Né? O próprio aplicativo dá uma mensagem, né, que está funcionando em outro aparelho, e aí se a pessoa quiser, não, mas eu quero continuar usando no meu, ela vai tentar reconfigurar, só que aí não vai funcionar na maioria das vezes. Então o que houve ali não foi uma clonagem, houve o roubo da conta. E como é que esse roubo acontece? Tem um caso muito específico, que esse é de exceção, não é assim, temos alguns registros disso, que é quando funcionários da operadora de telefonia participam da quadrilha de golpistas. E aí, eles viabilizam que os golpistas consigam habilitar a linha telefônica da vítima num chip para que eles usem no aparelho deles. Existem casos disso? Sim. A partir do momento que eles fazem esse redirecionamento da linha para um outro chip, né, o cartãozinho, aí a pessoa tem mais recursos, né, para se fazer passar pela vítima. Os casos que aconteceram foram de exceção, certo? E mesmo assim, quando aconteceram, a vítima, então, não conseguia nem fazer chamada telefônica, certo? Tá. E como é que é o outro caso? O mais comum, o que eu diria o mais vulgar, que é quando, por exemplo, vou dar um exemplo prático, que isso está acontecendo direto. A pessoa fez um anúncio na internet, num site de usados, o LX principalmente, ou mesmo Marketplace. Ela está vendendo alguma coisa lá. Vendo uma bicicleta, por exemplo. Então ela faz o cadastro, né, bota a foto da bicicleta e coloca o telefone de contato, que é o WhatsApp. Simplifica, né? Todo mundo usa. O que o golpista faz? Ele liga para essa pessoa dizendo que ele é do site do anúncio. Olha, eu preciso, para finalizar o teu anúncio, eu preciso confirmar alguns dados. Então, a pessoa, de boa fé, ela fez aquele anúncio, ok, vamos lá. Aí o golpista, nesse momento, ele está configurando o WhatsApp da vítima no celular dele. Só que ele não consegue finalizar essa configuração, ou seja, o roubo da conta da vítima, enquanto ele não fornecer um número, um código numérico, que a gente chama de código de verificação. Como é que esse código chega? Através de torpedo, né? Mensagem de SMS. Porque aí é o número que e somente a vítima recebe essa mensagem. Então o golpista, ele, muito esperto que ele tem um discurso bastante convincente, ele induz a pessoa a fornecer aquele código. Quando ela fornecer o código, ele finaliza a configuração da conta do WhatsApp no aparelho dele, e a partir daí, a pessoa perde a conta. Ou seja, aí houve aquela clonagem, que não é clonagem, na verdade é um roubo da conta. E a primeira providência que ele faz é habilitar uma coisa que se chama autenticação em 2 etapas. A autenticação em 2 etapas é uma configuração, é uma senha adicional, certo? Que impede que a vítima recupere a conta no aparelho dela. Então ele utiliza da segurança para dificultar, né, que a pessoa possa reaver essa conta. A partir do momento que ele tiver a conta no aparelho dele, o que ele vai fazer? Ele vai começar a pedir dinheiro para os amigos da vítima. Ele vai contar alguma história, que ele está numa viagem aqui e o banco, sei lá, bloqueou a conta, perdeu a carteira. Ele vai contar alguma coisa desse sentido. E aí ele vai pedir um depósito, né? Olha, estou viajando aqui, bloqueou. Olha, deposita nessa conta aqui que amanhã eu te devolvo, né? Aí a pessoa, na boa fé, afinal, é o meu amigo aqui, né? E ela vai lá e deposita. Não, aí já era. Mas vamos pegar esse roteirinho básico, vamos pensar assim, ó.
Primeira coisa, se você precisa de ajuda, você não vai mandar uma mensagem de texto. Se você precisa de ajuda, geralmente, né? Como é que você faz para saber se com quem você está falando é realmente o teu amigo? Liga para ele, faz uma chamada telefônica ou uma videochamada pelo WhatsApp. Não acredita na mensagem de texto, porque o texto, qualquer pessoa que tem o aparelho em mãos, né, tem acesso à conta, pode enviar aquele texto. Agora, golpista algum manda mensagem de áudio, né? Porque você vai reconhecer a voz. Golpista algum vai fazer uma chamada, vai receber uma chamada telefônica. Aí você vai ver que não é o teu amigo. Então, a primeira dica, quando você receber um pedido de ajuda de um conhecido, de um amigo, ajuda financeira, primeira coisa, liga para essa pessoa. Estabelece alguma comunicação que não seja textual, porque aí você vai conseguir realmente se certificar de que é o teu amigo ou não. E aí você explica, inclusive, olha, eu não sei se você realmente é o meu amigo que está aí pedindo essa ajuda, né? Tem tantos golpes acontecendo, eu vou te ajudar, mas eu quero conversar, né? Quero saber se você é realmente você. Parece tolo, mas aí você eliminou qualquer possibilidade de golpe, né? A partir dessa clonagem da conta. Mas como evitar que você tenha a sua conta clonada no WhatsApp? Algumas pessoas, eu não forneço, não utilizo ela em rede social, não dou para ninguém. Pô, mas aí você não consegue fazer uma comunicação. Para proteger a tua conta, você tem que ativar a autenticação em 2 etapas, né? Essa verificação de 2 fatores, que também ela é conhecida. Isso lá nas configurações do aplicativo, você acessa elas e ativa lá nas propriedades de segurança. Eu não tenho como demonstrar aqui, mas eu tenho certeza que se você der uma pesquisa no Google, como ativar a verificação em 2 etapas, você vai achar. E tem muito texto meu, inclusive, lá no G1, que eu explico passo a passo, assim, ó, com a figura, bem ilustrado, bem explicadinho, como fazer isso. É muito fácil, eu recomendo que todos façam isso. Se você ativar a verificação em 2 etapas, não tem como clonar a tua conta. Mesmo que você caia na conversa fiada, né, no golpista e forneça o código de verificação, ainda assim ele vai precisar também da ativação em 2 etapas. Aí ele não consegue te enganar 2 vezes, certo? Então, a partir desse momento, você está protegido, certo? Então, só recapitulando. Recebeu um pedido de socorro, pedido de ajuda, pediu, né, dinheiro na conta, primeira coisa é desconfiar. Não, peraí, vamos conversar, não é esse negócio de texto aí. E geralmente o golpista não vai pedir, né? Imagina assim, eu clonei a conta do Jorginho, o que é o mais provável? Que eu como o Jorginho, né, falsificado aí, eu também vou ter que dar a conta de banco do Jorginho, e não do Joãozinho, da Mariazinha. Então, se eu conta de terceiro, fica mais esdrúxula, fica mais fajuta, né, essa tentativa de extorsão. Só que as pessoas da boa fé, né, elas ainda assim acabam caindo. É verdade. Não esquecer que o WhatsApp hoje, principalmente nesse período de distanciamento social, é uma das principais ferramentas de quem está trabalhando de casa. Você resolveu, sei lá, fazer uma marmitinha, uma quentinha, vender alguma coisa, sei lá, vai vender pastel. Se dá o teu WhatsApp para as pessoas fazerem o pedido, né? Então, muito cuidado quem está vendendo, quem está divulgando para todo mundo né, o seu número de WhatsApp, habilita a autenticação de 2 etapas para proteger. Porque, além dessa questão da extorsão, né, dos teus amigos, você pode prejudicar o teu negócio, né, informal. Então, é muito perigoso isso, mas você seguir essa receita, você anula qualquer possibilidade. Parecido com isso... Perfeito. Até porque o WhatsApp, Ronaldo, é importante que tu falou, né? A comunidade surda, né? Tem muitos aqui nos assistindo, é a ferramenta que eles mais utilizam, ainda mais que tu bem sinalizou, né? Nessa época de pandemia, de distanciamento social, né? Então, a comunicação deles muito se dá via WhatsApp, né? Através de chamada de vídeo ou troca de mensagens. E no meio, com certeza, pode acontecer como já vi narrações, poxa,
o meu amigo me mandou uma mensagem, pediu para mim ler a mensagem de texto que eu mandei para ele, confirma para mim o código, né? Me responde o código que tu recebeu. Poxa, quando vê, aí que tu até sinalizou, né? Clonaram ou roubaram a conta dele do WhatsApp e passaram a fazer pedidos. Por favor, deposita nessa conta, bem já orquestrado, né? Organizado, já para fazer esse plano, assim. Muito importante, ótima dica aqui. Né? E que dica assim, que tu dá para se proteger, além de não fornecer nenhuma mensagem, né? Ainda mais mensagem particular a outra, né? Tu recebe no teu celular, além de fazer isso, tu pode autenticar o teu WhatsApp. São 2 passos, né, para fazer. Isso, é a verificação em duas etapas. A verificação em 2 etapas, ela impede que, mesmo que você tenha caído na conversa do golpista, fornecido aquele código de verificação que a pessoa recebe por SMS, a verificação em 2 etapas não tem jeito, né? O golpista não consegue burlar essa segunda parte. Então é a melhor forma de proteger a conta do WhatsApp. Mas eu vou além. Verificação em 2 etapas também está disponível para Instagram, por exemplo. Tem vendo coisas pelo Instagram, né? Artesanato, a pessoa faz lá um artesanato bacana, cria uma conta no Instagram e divulga, né, para vender. E aí o que acontece? Os caras o golpista, ele não tem escrúpulo, né? Ele é covarde, ele vai sempre tentar atingir quem está mais vulnerável. E a conta do Instagram, quando ela é profissional para vender alguma coisa, a pessoa faz torta, doces e o que for. E eles roubam até a conta do Instagram. E o Instagram, ele é uma mídia social. A pessoa precisa conquistar seguidores. E quanto mais seguidores ela conquistar, mais pessoas vão conferir o trabalho dela. E se você perder a tua conta por uma situação como essa, toda aquela audiência que tinha para os teus produtos, para a tua divulgação, você vai ter que reconquistar novamente. Tem gente que vende, sei lá, faz camiseta artesanal, né? Faz estampas de camiseta, tem tanta gente ganhando dinheiro hoje, ganhando a vida aí com o Instagram, e se ela perder essa conta, poxa, foi toda a divulgação do negócio. E aí o prejuízo é grande. E, cara, quem rouba a conta de rede social, ele não se importa com isso. Então ele vai roubar uma conta que tem muitos seguidores, e aí geralmente ele vai utilizar para divulgação de coisa ruim, coisa vexatória. Então você tem um amigo lá que estava lá com 30, 40, 50 mil seguidores ou mais, e da hora para outra ele começa a ter imagens de pornografia, alguma coisa do gênero, né? Por quê? Ele não teve o cuidado de proteger com verificação em 2 etapas. Então eu recomendo que todos façam isso, é muito fácil. De novo, fazer a propaganda lá dos textos que eu escrevi, eu posso divulgar também para vocês depois os links. Tem esse passo de como ativar isso daí, e seguramente fazendo isso mínimas as chances, são mínimas as chances de ter problemas. Importante por uma questão sobre links que você recebe em mensagem no WhatsApp, ou pelo chat do Facebook. Quando se fala em segurança, né, digital, a dica principal é não clica em links desconhecidos. Né? Alguém te mandou um link suspeito. E quando você está negociando pela internet, vendendo alguma coisa, enfim, às vezes é necessário você mandar um link para a pessoa com quem você está conversando. Então, assim, a recomendação é cautela. Não é bom, é verdade, sair clicando em qualquer link que você recebe por mensagem. Mas não vamos criar pânico em relação a isso. Porque não é tão simples assim, apenas através de clicar num link, você acabar ter a tua conta clonada. Não é tão simples assim. Pessoas têm esse mito, não é tão fácil, certo? É preciso intervenção humana para que ocorra esses passos aí que eu contei agora há pouco. Mas cuidado com os links, e principalmente boleto. Boleto enviado por WhatsApp, você, antes de finalizar o pagamento, é importante ler
ler, revisar todos os detalhes que você está enxergando, que quando você recebe um boleto, você vai querer pagar com o aplicativo do celular, né? Você tem que verificar se aquele boleto realmente vai para quem emitiu ele, porque golpistas conseguem burlar, falsificar boleto, e principalmente, em alguns casos, eles, da preguiça, né, que esse é o golpe mais primário, eles mandam só o número do boleto, né? Sabe que seria o correspondente ao código de barra, eles mandam só o número para você. Você não está vendo aquele boleto, não está sabendo se aquele boleto foi emitido para quem você tem que fazer o pagamento. E aí, sim, já aconteceram casos, e não são poucos, de pessoas que pagaram o boleto, né, caíram novamente na conversa de golpista e pagaram o boleto, achando que estava pagando o boleto da prestação do carro, e no final das contas pagaram lá para alguém, lá para uma conta estranha. E geralmente essas contas que recebem depósito fraudulento, esse tipo de coisa, são contas que foram criadas a partir de dados de pessoas, dados que foram coletados na internet. Os golpistas, são grupos, eles comercializam base de dados, base de informações completas das pessoas para conseguir abrir contas, conta poupança, né? Que é muito fácil você abrir uma conta poupança qualquer, algum banco digital que tenha um sistema de verificação é vulnerável, enfim, tem várias formas de se fazer isso, eu não vou dar detalhes, porque senão, né, eu vou estar contribuindo aí. Sim, sim. A gente sabe que qualquer um pode ver a live, então, né, mas o que eu quero alertar é o seguinte, uma forma muito fácil de captar dados completos das pessoas, por isso que a pessoa tem critério, é anúncio de emprego. Os caras criam anúncios falsos de emprego para receber currículo. E as pessoas, na ingenuidade, na necessidade de mandar logo o currículo, elas preenchem com os dados de documento. Não há necessidade alguma de você colocar CPF e RG num currículo para emprego. Você só tem que fornecer esse tipo de dado quando você for contratado. Mas aí você apresenta lá fotocópia, né, dos teus documentos para a empresa que está te contratando. Em currículo você não deve colocar CPF, RG, nome da mãe, certo? Data de nascimento. Só coloca o nome, teu nome completo e a idade, certo? Por quê? As verificações, qualquer verificação de banco, por exemplo, eu sou, né, eu vou supor que eu sou golpista, eu ligo para a vítima, eu quero confirmar alguns dados. Que dados a pessoa vai confirmar? Nome completo, nome da mãe, data de nascimento, CPF, RG. Então, são as informações chaves para identificar uma pessoa. São as informações-chave para você abrir uma conta bancária. E tem gente que, no currículo, aí fica mais atento ainda. Tem que também mandar a foto da frente e verso do RG. Isso, na verdade, é para fazer um cadastro. Não é currículo para te contratar. No teu currículo, você tem que exaltar o que você sabe, as tuas habilidades profissionais. Então, cuidado com isso. Na rua, não fiquem fornecendo dados para pesquisas. Vem geralmente a menina lá, a menina vem, você dá boa fé, vou ajudar essa pessoa, afinal ela também está ali, tentando ganhar a vida, fazendo aquele trabalho ali. Não fornece. As nossas informações pessoais, você tem que ter muito zelo por elas. Não dá para sair fornecendo para qualquer um, você não sabe se aquela pessoa, às vezes não é por má fé, mas talvez ela é cuidadosa. E essas informações são a munição necessária para que isso pratiquem fraudes. O ano passado, eu ajudei numa reportagem justamente de quadrilhas que praticavam esse tipo de estelionato. Então eu consegui me aproximar desse tipo de criminoso. Eles estavam vendendo cartões de crédito. Cartões de crédito. Então aí eles tinham um pacote lá. Olha, eu tenho um cartão com limite de 1.000, 3.000, 5.000, 7.000. Aí eles cobravam, sei lá, R$500. Mas como assim? Daí, como é que era o golpe? Eles, com os dados de pessoas, eles conseguiam abrir contas em bancos, né? E eles utilizavam dados falsos também da comprovação de renda. E aí a pessoa tinha um limite lá de 3.000 de cartão. Então aí tu comprava aquele cartão lá e eles tinham um mês para gastar esse limite.
porque aí vai vir a fatura, aí, evidentemente, a vítima não vai pagar essa fatura, e aí o teu cartão vai ser bloqueado. Então, eles comercializavam isso. Isso tem muito por aí. E foi interessante que uma das vítimas que estava tendo os dados, né, num cartão de crédito lá de um determinado banco, ela nunca teve conta naquele banco. E a gente conseguiu localizar a pessoa, porque eu tinha as imagens, né, que o golpista me mandou, os cartões, tudo, né? E aí eu fui de atrás de identificar a pessoa, e chegamos até essa pessoa e mostramos para ele, olha, tem um cartão com o teu nome aqui, ó, estão vendendo na internet. Que loucura. E aí a pessoa vai gastar, né, vai deixar essa dívida para ti. E a pessoa não está sabendo de nada disso. E aí, quando ele vê a conta, né, aí a operadora vai para cima da pessoa, e o CPF, né? E a pessoa entra lá como inadimplente, mesmo que depois ela consiga comprovar que os dados foram utilizados indevidamente, que ela jamais assinou nada, que aquilo foi um golpe. O grande desafio, e isso foi demonstrado na reportagem, é que tudo bem, se livrou da dívida, mas aquele período que ela esteve inadimplente no SPC Serasa, ela estava lutando na justiça para também tirar aquele registro. Porque aquele score da Serasa estava abaixo. Por que estava abaixo? Porque ela ficou um período inadimplente. E não havia a Serasa não estava nem aí para o score dela. Então a pessoa não teria acesso a crédito no mercado porque o score era baixo. E estava baixo porque ela ficou inadimplente. Só que, na verdade, ela nunca ficou inadimplente efetivamente. O CPF dela foi usado para estelionato. Então, é muito delicado isso. Você pode ter um problemão que leva anos, né, para resolver. Que esse foi o caso dessa vítima, de uma outra vítima lá, que o cara não conseguiu um financiamento do imóvel e o score era baixo, ele nem sabia. Ele nem sabia que ele estava devendo. Ele conseguiu se livrar da dívida, do débito com o banco, que ele comprovou que não foi ele que fez as compras. No entanto, o score dele, ele estava tentando resgatar e não estava conseguindo. Então, tem muitas consequências. O que eu quero dizer com tudo isso é: zelem pelos dados pessoais. Não forneçam para ninguém. Recebeu uma ligação, olha, eu sou do banco tal, da operadora tal, quero confirmar alguns dados. Negativo. Não vou confirmar nada. Se você está me ligando, você já tem os meus dados. Porque você não sabe se essa pessoa é realmente quem diz ser ou se é golpista. E o golpista, o que ele faz? Eles pegam todos os cartões, né, que tem o telefone de contato do banco, e eles te ligam assim, olha, eu quero confirmar os dados. E a pessoa, na boa-fé, confirma. Aí se ferrou. Aí ela deu o que eles precisavam. Se ele se nega, né, segue essa orientação, não vou fornecer nada, a pessoa, então liga para um número tal, pode ver no verso do cartão. Então eles já têm esse roteiro para esse discurso ser convincente. Não, legal. O segredo é, não forneça dado, ninguém, banco algum te liga para confirmar esse tipo de informação. Os bancos não ligam para isso. E aí tem um golpe que está acontecendo na Serra e aqui na região metropolitana teve diversos casos em que os caras estavam se fazendo passar por banco, eles ligavam para a vítima e aí eles já sabiam todos os dados. Por isso que eu insisto, os dados, como é que eles têm esses dados, né? E a pessoa, na ingenuidade, na boa-fé, e aí, com informações precisas, eles se tornam mais convincentes. Então, eles ligam lá, olha, você é o fulano de tal, né? Vamos confirmar assim, filho de não sei quem lá, data de nascimento tal, CPF tal. Aí a pessoa, nossa, é realmente quem diz ser, né? É do banco. Então, seu Ronaldo, por exemplo, houve uma tentativa de fraude aqui, eu estou aqui para confirmar os dados com você. Você pode pegar e me confirmar os números que estão atrás do teu cartão? O código verificador é o que eles precisam para finalizar o e-commerce, por exemplo. Então, assim, está acontecendo direto, e o que eu quero dizer, não forneçam dado algum, informação alguma para a chamada telefônica que vocês receberem. Vocês não sabem quem está ligando, os bancos estão sendo enfáticos, nós não ligamos para os nossos clientes, certo? Se você tiver algum problema, mesmo em período de pandemia, existem canais de comunicação
que você pode buscar, você pode recorrer, né, ao banco caso seja necessário. Então, foi mostrado recentemente também que é um golpe mais sofisticado ainda. Além de tudo isso que eu falei, eles diziam, nós precisamos coletar o cartão de crédito com você, vou mandar o motoboy aí buscar. E as pessoas na boa fé entregavam. Né? Percebam que tudo isso não são técnicas de hackers, de piratas de computador. É pura engenharia social, pura lábia de espertalhão. Né? E eles são bons no que fazem. Pena que eles usam uma habilidade para coisa ruim. Então, o que eu quero dizer com isso é, não forneçam dado algum. Não forneçam dado algum. Recebeu mensagem, esse código de verificação, teus dados pessoais também não fiquem colocando. Eu vou até ser mais incisivo numa questão. Você, por exemplo, isso acontece muito. Eu fico muito irritado, inclusive, vou comprar uma aspirina na farmácia. Primeira coisa que eu percebo em algumas redes, qual é o teu CPF? Me dá teu CPF aqui. Para quê? Eu não estou comprando a prazo, né? É porque o cadastro para ganhar desconto. Não estou dizendo que as farmácias são fraudulentas, não é isso. O que eu quero dizer é que as pessoas fornecem todos os dados pessoais para uma rede varejista que não te dá garantia alguma de segurança que aquelas informações não serão vazadas por aí, seja por um funcionário corrupto, seja por algum tipo de falha de segurança da informação. Você dá de mão beijada todo o teu cadastro em troca de um desconto. Você está vendendo barato as suas informações e correndo um risco enorme de esses dados caírem nas mãos erradas. E aí acontece tudo aquilo que eu descrevi agora. Né? Então, assim, dados pessoais é só se você realmente precisa obter um crédito para fazer alguma coisa muito relevante. Caso contrário, não forneça. Você não pode garantir que aquilo de alguma forma não vai vazar, certo? Então eu estou dando a visão de profissional de TI, porque empresas grandes sofrem com esse tipo de ataque, de quem dirá uma rede local, regional, enfim. Então a gente tem que ter muito cuidado com os dados pessoais. Não, beleza, maravilha. Essas dicas do Ronaldo aqui, eu quero registrar várias presenças aí. As pessoas estão mandando pergunta, Ronaldo. Então, legal, o pessoal está gostando do tema. Tenho aqui bastante, tem o Christian, um abraço para o Christian, aí tem o Danilo, tem até o Fábio, nosso amigo Fábio aí, lá de Canoas, o Fábio, hein? Tem a Gladys, tem a Audrey, tem umas perguntas aqui interessantes, Ronaldo, eu acho que a gente podia incluir aí. Na verdade são 3, a Rose aqui, e tem gente que me manda em separado aqui, várias perguntas. Qual é o medo deles? Qual é aqui? Tá? Compras pela internet. Como eu sei como lidar com lojas falsas? Né? Vamos limpar. Compra pela internet. Isso é muito difícil. A gente tem que procurar. Que olha só, hoje em dia todo mundo existe um grande incentivo para que a gente comece a empreender. E o pequeno empreendedor, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar alguma plataforma simples para fazer um site, né? Ou mesmo usar rede social, marketplace, Instagram, para vender pela internet. E é aí que começa o problema, porque se eu te disser assim, olha, eu só compro das grandes redes conhecidas. Você comprar Submarino, Americanas, não tem erro, né? Tipo, a chance de fraude é mínima. Você pode receber um produto quebrado por conta do transporte, pode atrasar na entrega, mas você vai receber, não é golpe. Agora, você comprar de um site independente, desconhecido, aumenta muito o risco. Muito. E aí, como é que o pequeno empreendedor faz? O cara quer vender. Esse é o grande dilema. E o que eu posso dizer, e aí a dica para quem quer empreender e vender na internet, você também tem que se ajudar, né? Existem hoje esses grandes, eles estão, por exemplo, pegar um exemplo, aí é comercial gratuito, por exemplo, o Magalu,
Tem muita divulgação e eles são muito legais nisso, que eles estão fazendo parcerias com os pequenos e utilizando a plataforma deles para gerenciar a venda. É claro que tem uma comissãozinha que eles tomam ali. Mas é melhor você ceder uma pequena comissão e utilizar da plataforma e se beneficiar da credibilidade do que querer vender por conta. Certo? Por quê? Porque todo mundo que tentar responder essa pergunta de como confiar num site de vendas pela internet, a dica sempre será compra de gente conhecida, compra dos grandes, né? E aí fica conflitante. A gente quer dar um apoio para o pequeno, mas o pequeno tem que entender que ele não pode ser um Dom Quixote da internet. Exatamente. Posso até acrescentar, Ronaldo, aquelas ofertas tentadoras, né? Puxa, questiona, né? Dá uma olhada naquele celular que numa loja convencional aí tá um valor de R$ 1.500, tal, está sendo oferecido por R$ 599. Questiona, né? Pergunta para o seu amigo, faz uma pesquisa mais. Isso aí não é oferta tentadora, porque mais tem, né? Não deixa de ser uma isca, né? Sempre é, porque todo mundo quer poupar, né? Todo mundo quer pagar o menos possível. E é aquelas ofertas imperdíveis, ela tem grande potencial de ser uma furada, né? Às vezes existem boas ofertas, mas a gente não pode esquecer que as coisas têm preço, né? As coisas têm valor, e quando é muito barato, tem alguma coisa errada, sabe? Pode ser qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, já que você tocou na questão do celular. Isso também foi uma reportagem da RBS, que eu participei ali, eu contribuí, que é o seguinte. Isso é muito comum, assim. O pessoal que gosta muito do celular, né, o iPhone acaba sendo o queridinho da vez, né? É o cobiçado dele. Porque ele é legal, né? Tem quem gosta, e ele tem um valor expressivo, né? Um dos aparelhos mais caros. Existem alguns aparelhos com Android, principalmente Samsung também, que são muito caros. Mas o iPhone não adianta. Ele tem todo aquele glamour, né? E tem gente que, né, a pessoa quer ter o iPhone mesmo que não possa ser o de última geração, e ela topa comprar um usado em boas condições. É comum que, por exemplo, hoje, eu tenho um iPhone X e eu quero o iPhone 11. O que eu faço? Vendo meu iPhone X usado e compro um novinho, o iPhone 11. Muita gente vende um aparelho de segunda mão em boas condições. É muito tentador, né? Porque aí a pessoa tem acesso a um aparelho legal que ela gostaria de ter por um preço razoável. E os golpistas também sabem disso. E existe um comércio paralelo, né? Principalmente de iPhone, porque ele é o mais desejado, em que eles vendem aparelhos com registro de roubo. A plataforma da Apple, ela é tida como a mais segura, mas ela é mais segura no sentido das informações pessoais do dono do aparelho. Não significa que o aparelho não tenha como, mesmo você solicitando o bloqueio do número de e-mail, mesmo que você solicite lá o bloqueio do aparelho, enfim, pelo iCloud, que é o mecanismo de segurança da Apple, quadrilhas especializadas conseguem fazer esse desbloqueio aí. E aí eles colocam para vender no mercado. Mas aí, só que é um processo que é um pouco mais complexo do que quando se faz com Android, né? Porque o mercado de venda de aparelhos roubados, ele é uma realidade, é uma triste realidade. A gente tem que, de alguma forma, ajudar a contribuir para combater isso daí, porque tem gente morrendo por causa de um celular, né? Que vai ser vendido nas ruas aí do centro de Porto Alegre para uma mixaria, né? E quem compra isso, aquela velha história, está incentivando o roubo. Mas numa modalidade mais sofisticada, em que a pessoa compra o celular, e como o iPhone é caro, dá para fazer seguro dele. O que as pessoas fazem? Elas compram o iPhone, ficam o tempo que elas querem, fazem o seguro, e aí elas querem trocar de iPhone. Elas dão ele como perdido, né, o roubado, registram o boletim de ocorrência, é feito o bloqueio do aparelho do número de e-mail, que é como se fosse o RG do celular. E esse número, quando é bloqueado, ele não pega a rede, então é um aparelho que vai servir como para ouvir música e tirar foto, ou acessar a internet no Wi-Fi.
Só que, aí veio o golpe. Como eles não tiveram, né, efetivamente esse aparelho roubado, mas ele foi bloqueado o e-mail, o iCloud dele, que é a conta da Apple, continua desbloqueado. E aí eles vendem nas redes sociais, e aí é o seguinte, se você identificar um iPhone zerado, novo, na caixa, tudo, aquele papo de vendedor, só funciona com a Oi. O operador Oi é roubado. Na verdade, é golpe. Por quê? Por que só funciona com a Oi? A Oi é uma operadora que tem um problema sério, que eles não foram muito convincentes nas justificativas e que não bloqueia o número de e-mail dele. Ou seja, um aparelho roubado é bloqueado o número de e-mail, que é uma central, né, de todas as operadoras de telefonia. Então, a Vivo, a TIM, a Claro, não funciona. A Oi, por ineficiência da operadora, que essa é a minha opinião, não bloqueia. E aí os golpistas dizem o seguinte, olha, ele só funciona na Oi. Não, nem sei por quê. Aparelho que só funciona na Oi é aparelho de rolo. Roubo, furto, perda, enfim, aparelho problemático. E os golpistas vendem ele não a um preço de R$500, porque você não dá na vista. Eles vendem um pouco mais barato do que valeria no mercado informal. Então a pessoa acha que está comprando, não, ele está com o iCloud liberado, ele não tem problema algum. Só tem isso aí que só funciona com a Oi, mas tudo bem. Não, tudo mal. Isso é aparelho roubado, é aparelho de golpe, certo? E a pessoa tá ali com ela, assim, ó, aí você me ajuda aí. Ela tá sendo um receptador de mercadoria roubada, né? Então ela pode ter complicações com isso. Verdade. Certo? E além de movimentar o mercado criminoso, né? Então fica esse alerta que isso é um dos golpes na praça aí. E falou que vai funcionar uma operadora, foge disso aí. Né? Tem gente honesta que vende o aparelho usado, né, porque pegou mais novo, isso acontece. Mas isso aí, nessas condições, é coisa de trambiqueiro. Certo. Não, e eu tô bacana, o pessoal está interagindo bastante, assim, tem algumas perguntas e algumas solicitações, uma aqui bem interessante. Perguntando o procedimento, aquilo que a gente estava conversando antes, né? O que eu faço referente? Comprei o telefone, nunca chegou, passou 4 meses, percebi que é um golpe. Isso com certeza é um golpe, e aí caso tenha sofrido um golpe, ou alguma, sei lá, compra suspeita, digamos assim, né? Você tem que agir o quanto antes, né? O mais rápido possível, até para chances de recuperar o dano e tal. Então, o que vocês podem fazer? Registrar imediatamente a reclamação no site, né, próprio site ou loja, né, junta protocolos, né, entra em contato com a empresa, né, registre reclamação, aqueles sites de consumidores, posso dizer assim, tem um que é bem conhecido, que é o reclameaqui.com.br, né, reclameaqui.com.br, tu entra lá, faz o cadastro. Importante também, muito importante, entrar e fazer uma reclamação no Procon, né? É uma agência que cuida disso, né? Entra no site da sua cidade, aí, né? Do estado, registra a reclamação no Procon, né? E se tiver, por exemplo, coisas que o Ronaldo falou, e caso haja vistas assim, fraudes em conta bancária, cartão de crédito, tu tem que comunicar imediatamente ao banco, né? Para pedir o cancelamento das transações. E fazer uma coisa que é muito importante, tá? Registrar um boletim de ocorrência. Aqui no Rio Grande do Sul a gente pode registrar online, né? Tem a delegacia lá, tu pode registrar, ou pode ir até a delegacia, enfim, faz o seu registro, né? E outras coisas assim, eu não vou entrar no teu conhecimento, né? Mas o que eu faço? Eu mantenho sempre o meu antivírus lá, sempre atualizado e tal, não sei se ele é um grande amigo, mas eu sempre mantenho ele, cuido muito dos softwares que eu uso, né, aplicativos dos celulares, eu sempre olho, né, tento ver, tem horas aí que tem uns de foto bacana e tal, eu olho, ver se é legal ou não, mas eu sempre mantenho o meu questionamento, todo mundo está usando um aplicativo, mas poucas pessoas leem o contrato ali, que pode usar a tua imagem, que pode, né, te dão
de graça, de forma gratuita para experimentar, né? E nesse plano experimental eles podem ficar com a tua imagem, com o trabalho que tu fez na tua foto, né? Para publicidade, para utilizar. Então, sempre fique muito atento, né? Preste atenção nas informações, né? E claro, uma coisa básica que o Ronaldo falou, que eu tenho que reafirmar, que nunca passe informações de senha bancárias, seja por mensagem, né? WhatsApp, enfim, e-mail, né? Na dúvida, procura sempre a agência bancária, né? O Ronaldo relatou aí, procura a agência, parece ser o básico, né? Mas procura, né? E outras assim, né? Que eu posso dar uma dica para o pessoal, né? Com frequência também, dar uma olhadinha no seu extrato bancário, ver se está tudo bem, para depois não ter surpresa, né? Denunciar, sei lá, se houver alguma suspeita, tu denuncia ali e tal, né? Mas tudo isso são dicas, assim, básicas, né? É o óbvio que a gente precisa dizer, né? Não dá para deixar passar. Né, Ronaldo? Os bancos, eu acho que todos devem, oferecem, né, aquela notificação de operação. Você recebe um SMS, baixou da conta tanto, né? Enfim, monitorar a conta bancária para tomar uma ação rápida. Quanto mais cedo você tomar essas providências, caso identifique alguma coisa irregular, boletim de ocorrência, notificar, bloqueio de cartões, né? Isso é muito importante, né? A gente ficar atento, não adianta, é o nosso dinheiro, né? E o dinheiro está curto, tem que ficar esperto. Ainda sobre possíveis fraudes, então a gente falou aí de WhatsApp, clonagem, né? Percebam que é assim, muda o discurso, né? Mas no final o foco, né, de ação do golpe é o mesmo. Então eu reitero esse cuidado com as informações pessoais, currículo, existem, às vezes, essa questão dos aplicativos, muito cuidado, só instalem aplicativos das lojas oficiais. Às vezes, né, pode ser tentador usar existem diversos apps aí, o que mostra quem te visitou no Instagram, que te visitou no Facebook, WhatsApp com recursos adicionais, modo invisível, aplicativos que não são os oficiais, eles podem conter o que a gente chama de código malicioso. O que é um código malicioso? Não é um programa que fala palavrão. Programa que já diz, né? Malicioso. É malicioso, ele é sacana. Na verdade, ele ele serve para coletar dados, né? Então, cuidado com isso. Seja um Joãozinho do passo certo, que com a tecnologia você não vai ter surpresa. No computador, isso aí vale um alerta muito enorme, assim, que não instalem programas piratas. Mas é caro. Pois então, né, as coisas têm preço, pessoas trabalharam para te dar aquele programa lá. Se talvez você não consiga, vou pegar um exemplo, programa de edição de fotos mais conhecido do mercado, Photoshop, é muito caro, vou piratear. Tem o GIMP, o The GIMP, que é um aplicativo, que não é tão bom, evidente, que um Photoshop, mas quebra o galho para a maioria dos casos. E é de graça, é open source, né? Então você pode encontrar alternativas para porque assim, a pirataria é crime, é roubo, né? A gente reclama tanto de político corrupto, se nas pequenas corrupções do dia a dia, né, nós somos cúmplices dela. Atualizar o sistema operacional, Windows, né? A maioria das pessoas utiliza Windows, não usa programa pirata. Por quê? O que é aquele crackzinho, aquele programinha que permite usar o programa? Na maioria das vezes, os crackers, né, que são os hackers do mal, eles colocam código malicioso naquele programa que é o crack, que é o ativador daquele software pirata. Tanto é que eles recomendam que você desative o antivírus. Por que você acha que tem que desativar o antivírus para poder funcionar o programa pirata? Porque ali tem coisa para roubar suas informações. É um troço muito óbvio. E essas informações, por exemplo, se você utiliza, mesmo que os programas de acesso ao banco sejam bastante criteriosos hoje,
e existem recursos bem avançados, né, para proteger o teu internet banking, ainda assim ninguém garante que não possa dar problema, certo? Então é melhor não arriscar a regra para lidar com tecnologia. Utilize tecnologia confiável, a procedência seja confirmada. Como a gente obtém isso? Lojas de aplicativos oficiais, né, e sem usar pirataria. E, claro, na medida do possível, manter, né, o celular atualizado, o computador atualizado, né, os softwares do computador. Então, isso já é meio caminho andado. E, assim, uma outra recomendação, isso ela é tida como uma boa prática. Você está na rua e quer usar uma internet gratuita, acabou lá os dados da franquia, e aí eu vou pegar um Wi-Fi gratuito, está lá no aeroporto, está numa praça, está num café, usar a internet do local. Tem problema? Tem risco? Tem. Na verdade, é o seguinte, se você não conhece se você vai usar essa internet de terceiros, que você está usando um Wi-Fi livre, evita usar aplicativo de banco, evita fazer compras usando aquela navegação. Mas é perigoso? Tem chance de que essa informação possa ser obtida. Se for imprescindível, existem aplicativos que estabelecem uma rede privada, que se chama VPN. Você pode buscar lá na loja oficial da tua plataforma, Android ou iOS, VPN. Sempre ativa a VPN quando for fazer alguma compra, usar o app do banco numa rede pública, porque aí você vai ficar protegido para isso daí. Mas assim, a gente tem que avaliar até que ponto é necessário, né? Se está na rua ali, está correndo outros riscos, né? Para ficar fazendo operação financeira no celular, na rua, ali você já está ficando vulnerável. Aí você vai querer usar uma rede de internet, você nem sabe quem é a pessoa, você está aumentando, né, um bocadinho aí nesse risco. Então, essas dicas aí, vai usar a internet pública, olha, só para rede social, para mandar um WhatsApp, enfim, né, e se possível não usar, olha, né, essa cortesia, você não sabe se não tem alguém ali mal intencionado que está interceptando os dados que trafegam nessa rede. Tem que ter muito cuidado, né, Ronaldo? Verdade. As dicas são muito importantes aí do Ronaldo. O pessoal está perguntando aqui, tem a Aline, o Everton, estão todos perguntando aqui. Eles estão perguntando como coletar provas para esse tipo de golpe, como tomar cuidado. Olha, pessoal, acho que as dicas de golpe aí, posso tentar ajudar, Ronaldo, a responder isso aqui, né? Vou me atrever, né? Não sei se... até vou citar rapidinho, assim, tem aquela lei 12.737, que é de 2012, que é a lei, eu acho que até foi batizada de lei Caroline Dickmann na época e tal, devido ela sofreu um roubo de imagens do computador dela, algo do tipo, ela mandou consertar o computador e a pessoa pegou e foi chantagear ela. Então, essa lei, ela modificou o Código Penal lá num artigo, que criou um artigo onde diz que invadir dispositivo, né, informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida, né, de mecanismo de segurança, até para obter, adulterar, destruir dados, imagens, informações, né, sem autorização expressa da pessoa, né? Isso aí virou crime, aí tem a pena lá, né? Então isso é muito complicado, né, pessoal? Mas a lei veio, mas o que tu tem que provar é muito simples, né? Tu tem que coletar as evidências, ou seja, sei lá, salva os e-mails, tu comprou, tu recebeu e-mail, salva o e-mail, dê print, né? Desconfiou ali, dê print, né? Que nem eu falei, aquela oferta ali astronômica, poxa, chamou atenção, né? Todo mundo olha aquelas ofertas ali, poxa, um equipamento cobiçado e tal, né, um smartphone, sei lá, né, pô, né, dê print, cuida, né, pergunta, né,
salve conversas em aplicativos, enfim, registre todas as informações para depois tentar, né? Vocês podem ingressar, inclusive tem o juizado especial civil, não há necessidade de advogado, né? Até 40 salários mínimos, né? A pessoa pode ir lá, se apresenta lá, narra, né? Faz a solicitação, apresenta as provas e tenta, né, minimizar ou tenta recuperar o dinheiro, né, o investimento, enfim. Mas mais algumas dicas aí, Ronaldo, que eu possa me ajudar? Esse caso da Carolina Dickmann, ele é bem relevante, porque na época, hoje as pessoas ainda lembram dela, mas ela está um pouco afastada, né? Mas na época ela estava bem mais em evidência, e foi isso aí. Ela mandou o computador para o concerto, e o técnico de informática, olha, o computador da Carolina Dickmann, eu vou dar uma olhada no que tem nesse computador aí. E aí tinha fotos, né, íntimas delas, e não é crime algum você ter a sua... Tem pessoas que acham importante isso, não cabe a ninguém julgar se você quer fazer esse tipo de registro, né, isso é para uso pessoal, e ninguém tem o direito de se apropriar disso e divulgar na internet, né? E aí aquilo motivou justamente porque ela era uma pessoa conhecida, é claro que encurtou etapas, né? Havia uma pressão já para alteração da legislação, mas aí, como houve o escândalo, né, do caso dela, então recebeu esse apelido aí, e isso é importante, assim, ó, salientar que quem tem, sei lá, imagens pessoais que você não gostaria que fossem divulgadas na internet, e se por acaso você precisar, por exemplo, dar um exemplo prático. Quebrou a tela do celular e você tem fotos pessoais da tua namorada, teu namorado, ou tua, né, na memória do celular. Primeira coisa, dá um reset de fábrica no aparelho e depois você entrega para o técnico. Ah, mas eu estou desconfiando do profissional? Estou. Segurança não é sinônimo de conforto. Isso é uma máxima, seja na segurança pessoal, aí, assalto ou segurança da informação. Você tem que fazer escolha. Se você quiser conforto, você vai ficar vulnerável. Se você quiser ficar mais seguro, você vai ter que ter cuidados. Isso dá trabalho. Então, dar um reset de fábrica é o que é apagar todos os dados da memória do aparelho. Com isso, se a pessoa está mal intencionada, dificulta muito ela conseguir esses dados. Mas aí eu vou dar um exemplo paralelo, né? Porque agora não é exatamente fraude, mas já que você tocou no assunto, as pessoas hoje em dia, elas, né, algumas curtem essa coisa de mandar imagem íntima para o seu, né, namorada, ficante, pegante, seja lá o que for. Não se esqueça que esse aparelho pode ser perdido ou roubado. E quem se apropriar desse aparelho pode ter acesso a essas coisas aí. E as pessoas, né, infelizmente, gente do mal gosta de fazer o mal. E aí é muito tentador o cara achar um celular lá que tem fotos íntimas e mandar para os grupos dos amigos do WhatsApp e botar não sei aonde. Quando vê, você está exposto na internet. E uma vez na internet, não tem como apagar. Você pode apagar do site, pode obrigar lá judicialmente os mecanismos de buscas a omitir a informação, mas aquilo que está circulando no WhatsApp, por exemplo, que está nas memórias dos celulares, jamais será apagado. E também tem aqueles casos de pornografia de vingança, que é o quê? Uma das partes rejeitada no relacionamento resolve se vingar. E aí jogar para a rede, né, aquilo que era para ser da privacidade de duas pessoas acaba se tornando público e vexatório. Existe legislação para punir? Existe. Mas legislação alguma no mundo vai apagar as memórias dos aparelhos celulares. Então, uma vez que caiu na rede, não tem volta. Né? Então, aquela recomendação assim, ó, coisa que você não gostaria que os outros vissem, não deixa na memória do celular, não deixa na memória do computador. De alguma maneira, você pode dar um pé frio lá e aquilo acabar parando nas mãos erradas aí. É verdade. Ronaldo, quero te agradecer aí para finalizar. Cara, uma satisfação imensa, um prazer imenso escutar um especialista, uma pessoa que conhece muito sobre o assunto, né? Para mim é uma honra
estar aqui e te escutar, né? Eu quero te agradecer e avisar a todos aí, agradecer a participação de todos. Tem algumas perguntas aí, mas infelizmente ficam aí. Eu queria que tu fornecesse aí teus canais para o pessoal poder também acessar, poder ler aí as tuas dicas, as tuas informações, que são muito importantes. Eu vi que o pessoal se interessou bastante. Aqui são inúmeras perguntas. Aqui eu tenho 17, 18, 21, 22, 23 perguntas. Ronaldo, gente, depois acessem, o Ronaldo vai dar, eu acho, as mídias dele, os locais aí que tu possas responder, contato com o pessoal. Bom, assim, primeiramente, eu já te disse isso, reitero para todo mundo que está assistindo aí, para mim é motivo de muito orgulho, e eu já participei de muitas entrevistas ao vivo na TV, no rádio, mas poucas vezes eu senti aquele friozão na barriga, assim, a responsabilidade. E hoje, para mim, foi muito especial, porque, assim, a vida nos aproximou lá no Vida Urgente, que eu tenho no DNA aquela coisa de voluntário, de ajudar, de fazer parte de alguma coisa importante na sociedade. Eu acho, assim, sinto saudade do pessoal do Vida Urgente, sinto saudade de ser voluntário. Aquilo foi especial, tanto que eu conheci pessoas especiais, tem o Fábio que está nos assistindo, tem você, tem tanta gente legal lá, tem o Serginho, tem muita gente, e eu sempre tive essa vontade de me envolver, de ajudar. Então, estar participando dessa live, para mim, é só motivo de orgulho. Eu agradeço de coração. É um pouquinho do meu trabalho que eu acho que eu estou trazendo aqui nesse bate-papo. O pessoal pode me encontrar aí. Eu não faço mais parte do G1 desde fevereiro, mas esse trabalho de ajudar, de esclarecer dúvidas, isso tá no DNA também. Eu não preciso de uma remuneração para ajudar as pessoas, eu faço porque gosto. Então, nas redes sociais, quer trocar uma ideia, vou ter o maior prazer em ajudar. Então, Ronaldo Prazo, você vai achar Facebook, Twitter, Instagram, né? O meu sobrenome ali é meio estranho, ali é P de Porto Alegre, RASS, tem na divulgação, né, da live. É muito fácil e contem comigo, certo? E mais uma vez, obrigado aí quem acompanhou, e é isso. Cuide! Agradeço aí, obrigado à Central de Libras. Quero fazer um agradecimento especial à pessoa do Osnir aí, a Alce, a Ali, que está traduzindo agora. Muito obrigado. Vocês são pessoas aí que traduzem e levam as informações aí para a comunidade surda, que é muito importante, né? Nada mais é do que a gente bater um papo aqui e ter essa possibilidade de trazer e dar essas informações à comunidade, né? Um abraço aí ao pessoal da Associação de Crianças e Adolescentes Surdos, a ACAS, muito obrigado pela oportunidade, e um abraço e um agradecimento muito especial ao Ronaldo aí, que para mim é um orgulho, né? Já participei aqui de algumas lives, mas eu vou dizer, né? Eu sou teu fã do teu trabalho aí, e muito obrigado mesmo pelas informações, dicas aí. Fica um abraço e sigam aí, @RonaldoPraz, para vocês saberem informações aí. E dê uma lida aí em todas as dicas e colunas que ele já escreveu aí, sempre é muito atual. Eu sou fã, né? Não tem graça eu ficar falando aqui, né? Mas é muito importante, me ajuda muito. E foi um prazer imenso